Olá pessoal, chegou na hora do nosso quadro Top Dicas aqui no programa Pesca Pará. Esse quadro Top Dicas é um quadro que a gente fez justamente para estar colaborando com aqueles amigos internautas e telespectadores que estão iniciando na pesca esportiva. Hoje a gente vai falar de jumping jig. Eu vou ensinar duas montagens que eu desenvolvi do jumping jig, que é duas montagens muito simples, que serve para você pescar camurim, que é o robalo, serve para você pescar pescada amarela, curvina, uma variedade muito grande de peixe, tá? Então a ideia hoje é mostrar para vocês essas duas montagens simples. Eu tenho a primeira montagem aqui, essa é a mais simples que existe. Vamos supor que você não tenha mais o suporte hook e queira usar o jumping jig. Então você pega o jumping jig, coloca apenas um snap e coloca o anzol já no snap. Essa é a montagem mais simples que existe. É uma montagem também, vamos falar de economia, uma montagem econômica, porque você não vai usar o suporte hook. Então às vezes você está na pescaria e pescando próximo de galhada, prende muito e você perde muito suporte hook, perde tudo, né? Só que aqui, como você está usando só o snap, você vai evitar perder o suporte hook. Aqui você não vai perder um suporte hook. Então, em termos de economia, você vai economizar alguma coisa aqui nessa montagem, tá? Existe um ponto negativo nessa montagem aqui. Qual é? Como o snap está preso no anzol e preso no jumping jig, quando o peixe é fisgado e ele chacoalha a boca, esse jumping jig forma um pêndulo e esse pêndulo às vezes saca o anzol da boca do peixe. O que é interessante fazer nessa hora? É fazer a famosa tirolesa, tá? Eu vou usar uma linha de multifilamento aqui só para ajudar na visualização de vocês, mas claro, na hora da pescaria vocês vão utilizar o fluorocarbono, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o que? Passar o jumping jig aqui, passar a linha pelo jumping jig, tá? Seguro aqui. Primeira opção é eu amarro o snap, tá? Lembra, eu não estou usando o suporte hook. Para usar o suporte hook eu podia colocar aqui uma argola chamada solid rig, que é uma argola fechada, e colocava o suporte hook, mas eu quero evitar usar o suporte hook aqui. Eu estou falando em questão de economia. Então eu amarrei aqui o snap, e no snap eu coloco o meu anzol. Esse é um anzol que eu gosto muito, é o Suzuki, anzol Suzuki número 19. E aí eu fecho meu snap aqui e está pronta a minha montagem. É uma montagem só com a linha principal, o grampo ou snap e o anzol. Essa aqui eu já gosto mais porque se o peixe pega aqui, quando ele chacoalha, o jig sai, o jig sobe na linha. Então o jig não vai fazer aquele pêndulo para o peixe soltar. Então o peixe sacode, sacode, sacode e ele não consegue sacar a isca da boca, porque o teu jumping jig está solto. Ah, eu quero economizar mais um pouquinho aqui. Eu, como pesco praticamente toda semana no mangue e perco muita isca, eu tenho que economizar. Então como é que eu já estou fazendo hoje em dia? Eu já estou eliminando o meu snap. Eu não estou mais colocando snap. Vou tirar mais um anzol aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o anzol Suzuki, tá? Suzuki da Marine Sport, gosto bastante. Deixa eu tirar mais um aqui que esse caiu. Então como é que eu estou fazendo agora? Usando a minha linha principal, passo pelo meu jumping jig. Se você tiver uma miçanga, pode colocar uma miçanga antes. Eu não uso a miçanga, eu já faço o nó no meu anzol. Colocando o nó aqui no anzol. Então é essa montagem que eu já estou usando hoje em dia.
É só o que? A linha amarrada no anzol e o teu jumping jig aqui solto. Tá me dando uma produtividade excelente. E quando prende na galhada, o que acontece? Eu não perco o snap. Então eu estou economizando aqui o snap nessa montagem. Pedir pro Hugo dar um zoom aqui para mostrar para vocês. É uma montagem muito simples e muito eficiente. Então, voltando, eu tenho a montagem que eu coloco o snap, o anzol direto no jumping jig. Eu tenho a montagem colocando a linha no snap e no anzol, ou eu tenho essa terceira montagem que é colocando a linha direto no anzol. Essa terceira montagem estou usando bastante e estou adorando. Está me dando uma excelente produtividade e uma economia que eu não estou utilizando aqui o snap. Então quando prende é uma coisa a menos que eu perco. Ok? Então essa é mais uma dica hoje do programa para vocês. Façam, que eu tenho certeza que vocês vão ter um excelente resultado. Até semana que vem, mais dicas aqui no Pesca Pará para vocês.